Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, ou então acompanhe comigo, versos 10 a 15. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Glória a Deus. Quantos aqui reconhecem a importância da chuva na colheita? Eu acho que nunca nós entendemos tão bem, né, a importância da água e da chuva. Fica todo mundo orando para chover em São Paulo. Por quê? Porque nós sempre tivemos uma terra que chove demais. Mas quando não chove, a terra começa a ficar árida. E onde existe aridez, a semente não se transforma numa colheita. A mensagem de hoje é chamada Semeando em Tempo de Chuva. Quando a gente olha para esse texto que eu acabei de ler, Deus está orientando o povo que vai entrar na terra prometida. E Ele fala algo muito importante sobre a questão da chuva. Ele diz assim: pessoal, vocês estão vindo do Egito. E no Egito vocês não precisavam de chuva. Vocês sabem que no Egito não chove. Acontece que o Egito tem um rio que o corta, chamado Rio Nilo. E esse rio é um rio que transborda. E quando transborda, as margens são invadidas pelas águas. E quando as águas descem, a colheita toda do Egito acontece nessas margens. Então, Deus fala para o povo: escuta, vocês estão vindo de uma terra onde você jogava a semente na terra e pisava, a água brotava. Por quê? Porque o Nilo fazia o papel, não precisa de chuva. Deus fala: mas para a terra que eu vou colocar vocês, vai precisar chover. Lá não tem o Nilo. É uma terra de vales e de montanhas. E eu prometo para vocês uma coisa: se vocês diligentemente me obedecerem e cumprirem, guardarem os meus mandamentos, eu pessoalmente vou cuidar de que as chuvas venham, tanto no início do ano até o fim. O tema da mensagem de hoje é que, semelhantemente à chuva física, Deus tem bênçãos ou chuvas espirituais que Ele quer fazer descer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu negócio, sobre as tuas decisões, sobre os teus relacionamentos, sobre toda a tua história. E hoje eu quero dizer para você que há também alguns segredos que nós podemos aprender para que façamos chover as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você pode fazer chover sobre a tua história. Deixa eu explicar aqui, eu não vou fazer nenhuma pagelança aqui não. Eu não vou ensinar nenhuma dança da chuva hoje. Mas eu quero apresentar para vocês alguns princípios que precisam ser entendidos e obedecidos, que, se forem obedecidos, trarão certamente chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Olha para a pessoa do teu lado: você precisa aprender a semear em tempo de chuva. Você precisa aprender que a boa semente, quando cai no terreno onde houve chuva, vai haver uma colheita extraordinária. Amém ou não? Quantos aqui já passaram por momentos na sua vida de sequidão, de aridez, de deserto, que parece que você planta e não colhe nada?
É difícil, né? Todos nós passamos por isso. Mas Deus está dizendo para o povo de Israel: eu sou um Deus que controla a chuva. E hoje Ele está dizendo para você: eu sou um Deus que controlo as bênçãos sobre a sua vida. Esta palavra é uma palavra muito prática. É uma palavra que você pode entender sem fazer força. Mas muito mais importante do que entender é você praticar. Porque Deus é fiel. E o que Ele te prometer aqui, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Mas esses são alguns princípios de como atrair as bênçãos de Deus, a chuva de Deus, para que a nossa semeadura seja em tempo de chuva e não de aridez. Primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês vai te ensinar a fazer chover através da obediência. Diga para a pessoa do teu lado: obediência atrai a chuva de Deus. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja bem, Deus deixa claro aqui qual que é o propósito dele. Deus diz para o seu povo: o meu propósito é te exaltar sobre todas as nações da terra. Amém ou não? E isso vale para nós hoje. O propósito de Deus é te levantar e não te derrubar. Mas Deus aqui fala qual é a condição: se atentamente ouvires a minha voz. Quantos aqui estão atentos? Olha para o teu irmão do lado e diga assim: não dorme não. Hoje você não pode dormir. Você precisa ouvir atentamente. E o texto diz: atentamente ouvires, e depois diz: para guardar, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Diga assim: obediência. Isso é tão simples, né? Tão pueril, tão basilar. Mas a verdade é que a maioria dos crentes age assim: lê a Bíblia e fala: isso aqui eu cumpro, isso aqui não dá. Isso aqui sim, isso aqui não é para minha época, é para aquele tempo. Sim ou não? Você já viu gente fazendo esse tipo? Ah, não é preciso, se for ter que cumprir isso, não dá. Querido, a palavra de Deus ela é imutável. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Você sabe que os cientistas descobriram um equipamento que é capaz de de captar o som que foi produzido há 500 anos atrás. Você sabia que o som reverbera e ele nunca mais deixa de ricochetear, vai perdendo força. Mas se eles foram capazes de criar uma máquina que capta o som produzido pelo homem há 500 anos atrás, que dirá a palavra de Deus que é proferida, querido, ela reverberará eternamente sobre a tua vida. Amém ou não? Então não tem essa história de eu dizer: isso aqui não dá, isso aqui é paradoxal, isso aqui é contraditório, isso aqui é inexequível. Não existe isso na Bíblia. A palavra de Deus ela é imutável. Ela não perdeu a sua força. Ela não se tornou obsoleta. Ela ainda opera. E Deus está dizendo o primeiro segredo: se você atentamente ouvir e guardar os meus mandamentos com diligência, eu vou fazer de você um povo exaltado sobre todas as nações da terra. Deus não precisa de circunstâncias. Deus não precisa de elementos favoráveis para te levantar. Às vezes você está achando que a tua promoção vem de uma pessoa, vem de um homem. Deus usa as pessoas, mas a promoção vem do Senhor. E quando aquela pessoa de quem você espera não é fiel, Deus vai levantar outra pessoa para cumprir o seu propósito na tua vida. Amém ou não? A primeira lição que você precisa entender para atrair a chuva das bênçãos é viver uma vida de obediência. A obediência atrai a bênção de Deus.
Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você vai deixar a tua terra, a terra da tua família, você vai deixar os teus negócios, a tua empresa. O pai de Abraão, Terá, ele tinha uma indústria de ídolos. Ele fazia ídolos para as pessoas adorarem. A cidade de Ur dos Caldeus tinha 200 mil habitantes, era uma metrópole daquela época. E Deus chega para ele e fala: escuta, meu amigo, vem cá, eu vou te mandar para um lugar. Pois não, Senhor, para onde? Não te interessa. Agora você não vai saber, você só vai saindo. Se fosse hoje, as pessoas iam dizer: não vem de Deus, está amarrado. Não tem coerência. Não dá para obedecer isso. Como é que Deus me manda e não diz para onde? Querido, Deus faz ainda assim, viu? Pode começar a entender que muitas vezes o que Deus vai te mandar fazer não tem senso humano, vai parecer loucura, vai parecer um paradoxo, vai parecer contradição, mas Deus está dizendo: obedece os meus mandamentos, que vai chover na tua vida. Abraão obedeceu, passou a vida obedecendo, e hoje é conhecido por nós como pai da fé. Pergunta se a recompensa de Abraão foi pequena ou foi grande. Enriqueceu, foi abençoado, onde ele entrava, a bênção de Deus entrava com ele, até quando ele cometia os erros, porque ele era humano, até quando ele errava, Deus era com ele. Abraão entrou na terra do Egito e Abimeleque, o rei, o faraó, achou a mulher dele bonita. Ele disse para ela: ó, você diga para ele que você é minha irmã, porque se você disser, ela era minha irmã dele, mas se você disser que você é minha mulher, eu estou ralado, ele vai me matar. E quando a gente vai lendo as escrituras, a gente percebe que começou a vir doença sobre todo mundo que estava em volta do rei. E ele chegou no Abraão e falou: você é louco, o que você fez? Você escondeu que ela era sua irmã? E você escondeu que ela era sua mulher? Sabe o que Deus ainda fez para Abraão? Devolveu a mulher dele, mandou ele embora cheio de riquezas, cheio de presentes, porque a bênção de Deus estava com ele. Abraão era um homem obediente. A gente obedece não quando a gente está com vontade. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma ordem que minha mãe me dava que eu detestava. Tinha duas, aliás, eu detestava quase tudo. Mas tinha algumas que eu não gostava. Uma que eu não suportava era tomar vitamina com ovo. Tinha que tomar todo dia, porque acreditem ou não, eu era magrinho. Acho que comi tanta vitamina com ovo que ficou armazenado para o resto da vida. Detestava, ela dizia, para você crescer. E outra ordem era: Lamartine, vem tomar banho. E eu na rua jogando bola. Para que banho, mãe? Deixa eu jogando bola aqui com meus amigos. Mas a gente tem que obedecer, né? Mesmo quando a gente não tem vontade, tem que obedecer a ordem do pai e da mãe. Mas sobretudo tem que obedecer à vontade de Deus. Amém? É muito importante você entender o princípio. A obediência atrai as bênçãos. A obediência é uma forma extraordinária de mexer e de mover o coração de Deus para que Ele derrame as suas bênçãos sobre nós. Segundo princípio que nos ensina a fazer chover é que nós podemos aprender a fazer chover através do conhecimento. Diga para a pessoa do teu lado aí: conhecimento é tudo. Tem muita gente que não entende o valor do conhecimento. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando houve a divisão das tribos, houve uma cisão, uma guerra civil. 10 tribos foram para o norte com Jeroboão, e 2 tribos ficaram no sul com Roboão, o filho de Salomão.
E as tribos do norte foram cada vez mais se afastando e entrando num caminho de apostasia. Neste período, Jeroboão II estava levando o povo e aos sacerdotes, todos eles idólatras, à bancarrota. Pela falta de obediência do povo de Israel, em 20 anos eles foram levados para o cativeiro na Síria para nunca mais voltar. E Deus está dizendo para os líderes: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Deixa eu perguntar, quantos de vocês viram nas notícias aquela jovem que morreu porque fez uma cirurgia, foi inserir silicone e morreu? Ela foi fazer a cirurgia com uma pessoa que fez 2 semanas de curso. 2 semanas de curso, como injetar silicone numa pessoa. Você teria coragem de fazer uma cirurgia, vou operar o coração, com um médico que nunca fez isso na vida? Não, mas espera lá, pastor, ele fez um curso de 2 semanas. Mas nem sapo sobrevive. A falta de conhecimento leva ao perecimento. E Deus está dizendo: o meu povo está perecendo porque não foram ensinados. E hoje Deus está dizendo para você: você tem sido ensinado. Nesta igreja, qualquer pessoa que suba aqui destila o conhecimento de Deus. Todo conhecimento é necessário na sua área profissional, na sua vida familiar, mas sobretudo o conhecimento de Deus. Essa semana uma pessoa me perguntou assim: como é que você sabe que Deus falou com você? Muita gente me pergunta: como é que você sabe que foi Deus que falou? E eu fiquei pensando nisso, e eu queria dizer para vocês o que eu poderia ter dito para a pessoa, mas não me veio na cabeça. Como você não sabe que Deus te falou? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Se você ouvir a voz do teu filho no meio da multidão, você reconhece ou não? Por quê? Por que você conhece a voz do teu filho? Porque você o conhece. Sim ou não? Você tem que ficar fazendo força para reconhecer a voz. Você tem que fazer força para reconhecer a voz da Duda? Se ela estiver falando no meio de 20 meninas, você sabe que ela está lá? Por quê? Conhece faz tempo, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que eu reconheço a Deus quando Ele fala comigo? Porque Ele já falou muitas vezes. Sabe por que eu reconheço que Deus fala comigo? Porque eu busco todo dia. Porque eu falo com Ele o dia inteiro. Porque quando eu estou fora da vontade dEle, estou fazendo uma coisa que Ele não quer que eu faça, Ele grita no meu ouvido. Sabe como você vai conhecer a voz de Deus? Se você o buscar, se você o amar, se você tiver intimidade com Ele, se você ler a sua palavra, se você falar com Ele todo dia. Você vai reconhecer a voz de Deus, mesmo quando Ele estiver dizendo algo que você não quer ouvir. Você vai saber que é Ele. Porque quem o conhece, reconhece a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Pode vir qualquer um e chamar as ovelhas no pasto, elas não dão ouvidos. Mas quando vem o pastor e diz: vamos, está na hora de dormir, vamos, as ovelhinhas começam tudo a juntar. Você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer a Deus. E ninguém conhece a Deus se não se debruçar na sua palavra, se não tiver uma vida de oração. No começo, a voz dele vai parecer algo diferente. Será que é Deus? Será que não é? Mas depois de 10, de 20, de 50 experiências, você vai saber de cara que Ele está dizendo para você: não entra por esse caminho, cuidado com essa pessoa, não faça esse negócio,
Sai daí, esse não é o lugar que eu tenho para você. E você vai saber que Ele falou com você. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai evitar os contratempos, as derrotas, as quedas, porque o Senhor vai te livrar disso. Amém? Glória a Deus. Quantos querem atrair a bênção de Deus para a sua vida? Aprenda a conhecer, sobretudo conhecer a Deus. Quem conhece a Deus não anda por caminhos escusos. O reino de Deus está muito interessado em transmitir conhecimento. Deus não quer que você pereça por falta de conhecimento. Deus quer que você saiba tudo a respeito dele. Jesus disse para os seus discípulos: não vos chamo de servo mais, mas de amigos, porque eu contei tudo para vocês, o que o meu Pai me contou. Amém? Deus sempre esteve interessado em transmitir o conhecimento. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Não existe maior conhecimento de Deus do que através da pessoa de Jesus. Filipe certa vez perguntou para Jesus: Jesus, revela-nos, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer o coração de Deus. Amém? Conhecer a Deus, buscar a Deus nas madrugadas, buscar a Deus na solidão, buscar a Deus de manhã quando você levanta, buscar a Deus quando você estiver no trânsito dirigindo. Todo dia eu faço uma oração para Deus. Eu falo: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu falo: Deus, como eu posso ser instrumento da Tua glória nesse mundo? Todo dia. E eu aprendi na minha história que até quando Deus se cala, Ele fala. Às vezes Deus se cala, mas Ele vai dirigindo a sua vida. E é maravilhoso ser dirigido pelo Espírito de Deus. É maravilhoso você saber que se você tomar um passo errado, Ele te puxa de volta. Que o crente que busca Deus e busca o seu conhecimento jamais entrará num caminho que vai levá-lo à morte. Porque a Bíblia diz claramente que Deus revela as suas verdades aos seus profetas. Amém? Você não precisa viver atrás de profecia de ninguém. Deus fala com você. As pessoas querem ouvir profecia, por quê? Ah, o profeta errou, eu estou me danando porque o profeta profetizou errado. Deus quer falar com você, meu irmão. Quando você for fazer um negócio, é você que tem que ouvir de Deus. Não vai atrás de palavra de profeta, não. Vai atrás do Deus falar com você. Porque Deus vai te guardar dos erros, amém? Pastor, você está dizendo que Deus não usa profeta? Usa. Mas o profeta tem que ser aquele que vem depois de 20 mostras de Deus. É isso, é isso, é isso. Aí vem o profeta e fala aquilo que você já sabia. Conhecer a Deus é a coisa mais importante que você precisa fazer na tua vida. Buscá-lo todo dia, em oração, na leitura da Bíblia. E quando a gente conhece a Deus, a gente atrai a chuva das suas bênçãos para a nossa vida, amém? Terceiro princípio que nos ensina a atrair as chuvas de bênçãos é o perdão. Isaías 43, versículo 18 diz assim, presta atenção, meu querido, que isso aí vai pegar 100% das pessoas daqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de remoer passado? Eu perdoo, mas não esqueço. Está perdoado, mas se fizer de novo, eu corto a cabeça. Se você andar por esse método, você não vai ser feliz. Porque quem perdoa está livre. Satanás é o acusador, ele sempre vai querer botar o dedo na ferida, mas o Espírito Santo quer fechar a ferida.
Entenda uma coisa, você entrou no reino de Deus pelo caminho do perdão. Se Jesus não te perdoasse, eu e você estaríamos no inferno, sim ou não? Quem você precisa perdoar? Seu pai, sua mãe. Os pais são imperfeitos, e o dia que você tiver filho, você vai ser também. Tem que perdoar o pai quando errou no passado, perdoar a mãe quando errou no passado, e dar a eles a oportunidade de começar de novo, como Deus faz conosco, amém ou não? Imagina se Deus falasse, eu perdoo, tudo bem, não vai para o inferno, mas vai ficar no purgatório. A gente quer o céu, você não quer outra coisa. Quantos aqui querem ir para o céu? Só tem um jeito de você ir para o céu, através do perdão. E a Bíblia diz que Deus perdoa de maneira que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Querido, será que Deus tem Alzheimer? Como é que Deus que sabe tudo pode esquecer? Significa que você está liberado, não existe mais. O segredo de ter uma família abençoada é o perdão. É reconhecer que se você falhou para com outro, e o outro falhou com você, ambos falharam muito mais para com Deus. Esse é um critério que eu uso. Toda vez que alguém faz algo contra mim que me magoou muito, e a gente se magoa, eu me lembro que eu já fiz coisas piores para Deus. E Ele me perdoou. Jesus ensinou o caminho. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos aqui não perdoam, têm dificuldade de perdoar? Jesus está dizendo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi Jesus que ensinou. Perdoar significa, eu te dou uma nova chance. Eu acredito que você vai fazer diferente. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo na tua vida. Querido, quem é capaz de crer desse jeito e de liberar perdão é feliz. Só aí a reconciliação vai ser verdadeira entre o filho e o pai, entre o marido e a mulher, entre o amigo e o amigo que romperam o relacionamento. Só assim. O diabo vai sempre contabilizar, vai trazer as lembranças, dizer, olha, cuidado, está fazendo de novo, não mudou nada. Mas Deus fala, não, filho, eu estou fazendo uma obra, você está vendo semelhanças do passado, mas eu ainda estou trabalhando, amém ou não? Olha para a pessoa que você precisa perdoar e creia que Deus vai completar a obra, Ele só está começando. Mas quando você perdoa, as bênçãos de Deus virão, a chuva de Deus cairá torrencialmente sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os seus relacionamentos, amém? O perdão é fundamental. Jesus na cruz liberou o perdão para os pecadores e nos transformou em adoradores. Primeiro Ele nos perdoou, depois fomos transformados em adoradores. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Quem mais ama é quem mais foi perdoado. Você vê uma pessoa que ama demais Jesus, você pode saber que já pisou muito na bola. Porque essa é uma relação direta, relação de gratidão. A gratidão está no tamanho do perdão. Você quer uma esposa amorosa, perdoe as pisadas na bola que ela deu. Você quer um marido amoroso, perdoe as pisadas na bola que ele cometeu. Você quer um filho transformado, perdoe os seus filhos. Você quer um pai abençoado, perdoe o seu pai, amém ou não? O diabo odeia o perdão, porque ele é legalista. Aliás, o diabo é um advogado. Nada contra os advogados, tá? Por que ele é um advogado? Porque ele conhece a lei. Ele age em cima da lei. Ele precisa de uma brecha da lei para entrar na tua vida e fazer o escambau. Ele não entra na sua vida se ele não tiver legalidade. Então ele conhece a lei.
Mas nós estamos debaixo da graça de Jesus, amém? Porque a graça de Jesus quebra o poder da lei que condena. A graça de Jesus é o perdão. Então é isso que Deus quer que você entenda. Ande debaixo do perdão. Trate o seu semelhante como você gostaria de ser tratado. A gente quer ser tratado com graça, mas quer agir com justiça para quem é conosco. Querido, a justiça tem a força da lei. A graça é o fundamento do perdão. Se você agir com graça e com perdão, você vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida, para os seus relacionamentos. Quarto princípio para atrair as chuvas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é a persistência. Atos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias andando com os discípulos. E antes de subir para o Pai, ele disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mas os dias foram passando e alguns foram indo embora. Não aconteceu nada. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, foram indo embora. 10 dias depois, houve o batismo do Espírito Santo para todos que estavam lá. Quantos eram? 120, faz as contas. Se havia lá 500 pessoas que receberam a promessa de serem revestidos de poder, e 120 foram batizados no Espírito Santo, quantos foram embora? Pelo menos 380. Qual a diferença dos que ficaram dos que foram? Perseverança. Deixa eu dizer algo para você, que é uma lição que você certamente já ouviu, mas vale a pena repetir. O prêmio pertence aos perseverantes. Diga para a pessoa do teu lado: a recompensa pertence aos perseverantes. Não são os mais inteligentes, os mais bem dotados, os mais talentosos, os mais capazes, os que recebem a recompensa. São os que perseveram. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta, meu irmão, você ficou a vida inteira na igreja. Um dia antes de você ser levado para o céu, você fala: não quero mais, esse negócio não deu certo. Vai para o Chilindró. Para o Chilindró. Tem que ser até o fim. Olha para a pessoa do teu lado e diga: perseverança. Diga assim: vai chover na tua horta, meu querido, mas você tem que ser perseverante. Amém ou não? Isso vale para o empresário que começa um negócio, enfrenta a luta e tem vontade de desistir. Isso vale para o jovem que vai prestar o vestibular e que está com vontade de ir para a balada ao invés de estudar. Muitos vão para a balada, os que ficam estudando vão passar nas melhores faculdades, os que vão para a balada vão para as piores. Olha para a pessoa do teu lado: você quer ser levantado, você quer ser cabeça e não cauda? Diga: perseverança. Diga: não vai ser fácil, mas persevera. Querido, se alguém vier te oferecer um negócio assim: olha, entra comigo nesse negócio, porque vai ganhar dinheiro fácil, pula fora. Porque nada que vai durar é rápido, nada vem facilmente. Se for dinheiro fácil, é droga, ou é tráfico, é trambique. Esse é um princípio que vale para qualquer área da sua vida. Você casou com aquela mulher que você achava maravilhosa, e de repente ela não é aquela. Aí a pessoa já quer mudar de esposa. Persevera, ela vai melhorar. Persevera, o homem vai melhorar também. A perseverança, querido, é digna de recompensa. Porque a pessoa está lá um dia, está no outro também. E olha, a verdade é que nós todos somos volúveis, todos nós temos sentimentos que variam. Sim ou não? Tem dia que você levanta, você está morto de paixão pela tua esposa. Tem dia que você quer esguelar ela. Não eu, claro.
Não, eu não falei nada, eu só falei que você é maravilhosa, mas de vez em quando vocês têm seus negocinhos, eu também. Nós somos humanos, mas o segredo, eu me lembro que quando eu casei com a Lilian, lá no Palavra da Vida, eu fui estudar no Palavra da Vida, e o seu Haroldo quis botar uma foto de capa de revista, e o tema da matéria era de briga, de relacionamentos, né? Então aparecia eu de luva de boxe e a Lilian como é que chama aquele, um rolo de macarrão. E a gente ia acabar de casar, lua de mel, tudo bacaninha, mal sabia ele que aquilo era o profético. Que passamos um ano, eu querendo esmurrar ela querendo me dar uma cara. Nunca nos tocamos assim, mas foi muito difícil. E a gente perseverou. No segundo ano nós fomos ter aula com um casal chamado Davi Cox e Dona Marianne sobre família. Lar cristão. Parecia que toda aula alguém tinha contado a nossa história para ele. E a gente foi colocando em prática. E Deus praticamente mudou. O segundo ano parece que viramos a página. Paramos de brigar imediatamente. E estamos há 31 anos juntos, vivendo uma vida de vitória. Perseverança. Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Parabéns, vocês são perseverantes. Quantos são casados há 20 anos? Parabéns, vocês são muito perseverantes. Hoje em dia as coisas não duram, né? As pessoas desistem. Mas para quem persevera vale a pena ver os filhos crescerem, os filhos casarem, nos darem netos. Por quê? Porque decidimos que a nossa aliança é diante de Deus e é para sempre. Perseverança certamente atrairá as bênçãos de Deus para a sua vida. E o último princípio, queridos, que eu quero apresentar para você hoje, que nos ajuda a trazer as chuvas de bênçãos de uma maneira extraordinária, é o louvor. Salmo 22, aliás, o Salmo 22 é o salmo mais messiânico. É o salmo que mais retrata a pessoa de Jesus. Mas ele é aplicável a todos nós. Versículo 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O salmista está dizendo, olha, se levantaram contra mim homens tão furiosos que parecem touros de Bazã, rasgaram as minhas vestes, se levantaram e se enfureceram os povos, as nações contra mim. Mas no meio desta declaração, desta luta atroz, ele diz, contudo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Ele está dizendo, Deus, o Senhor está no trono. Eu não estou desamparado, porque o Senhor está no trono. E o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. E Deus está dizendo para você hoje, querido, Deus está no trono e Ele habita no meio dos louvores da igreja. Em outras palavras, quando você estiver vivendo um momento difícil, uma guerra que você não dá conta, enfrentando inimigos maiores do que você, ao invés de murmurar, ao invés de criticar, ao invés de bradar contra Deus, diz, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está no trono, e da minha voz, da minha boca, não sairá murmuração, mas sairá louvor e exaltação, aquele que era, que é, e sempre haverá de ser o mesmo. Eu te adoro, eu te louvo. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quer bênção maior do que você atrair a própria presença de Deus, o trono de Deus para o teu problema? Quando você está no meio daquela guerra, que você não está mais aguentando, adore ao Senhor, porque o trono de Deus virá para o meio da tua guerra. Deus, quando dividiu as tribos, as 12 tribos de Israel, Ele deu orientações muito específicas a Moisés. E uma delas é que em todas as guerras que eles tivessem que enfrentar, uma tribo estaria na frente das outras. A tribo de Judá. Você sabe o que a palavra Yehudá,
Judá significa louvor. Deus está nos ensinando que a maior arma de guerra é o louvor. Querido, louvor é o principal instrumento para adoecer o diabo. O diabo fica doente quando ele vê um louvor sincero. Quando alguém chora com a alma, mas louva com o espírito. Quando alguém está derrubado nos seus sentimentos, mas decide proferir palavras de exaltação ao Senhor. Deus, tu és grande, tu és poderoso, eu creio que o Senhor está no trono e eu te adoro, a despeito das circunstâncias. Quando alguém faz isso, o inferno estremece. Se o crente entendesse o poder que há no louvor, ele não perderia o seu tempo botando para fora todas as podridões da alma, todo o lixo que Satanás colocou no teu coração. Entre na presença de Deus, confesse o seu pecado e a sua dor, mas comece a liberar o louvor. Comece a liberar, porque o estandarte da vitória, o Senhor é a nossa bandeira. Quando alguém louva e adora, o Senhor vai estender o seu pendão, o seu cetro de poder na sua direção, favoravelmente, e ele vai abrir o mar, ele vai estremecer a terra, e ele vai abalar todos os seus inimigos, cairão diante da tua presença, porque o Senhor é o Senhor da nossa guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele nunca perdeu uma batalha. A sua batalha é a batalha do Senhor. Louve a Deus, louve a Deus, libere palavras de gratidão, amém ou não? Diga: Senhor, eu te louvo, eu me sinto sozinho, mas eu sei que eu não estou sozinho. Senhor, eu te louvo, eu me sinto fraco, mas tu és forte, o teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. Louve a Deus, libere palavras de adoração, e você vai presenciar a formação de nuvens que vão trazer a chuva, que vai molhar a sua terra. O inimigo, ele não quer que você adore, porque a adoração é a rendição total. A adoração é a entrega absoluta. Senhor, eu não sei como eu vou resolver essa situação, mas eu te louvo, porque tu sabes. Amém? Você está me entendendo, querido? Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o fim da história no princípio. Então louve a Deus, adore ao Senhor. Não existe melhor maneira de honrar e dignificar a Deus do que na hora da dor, na hora da prova, na hora da perda, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade. Adore a Deus. Senhor, eu vou permanecer firme. Eu sei que o Senhor pode estalar o dedo e mudar a minha situação, mas não importa, Senhor, eu estou contigo e não abro. Eu te adoro. E as bênçãos de Deus cairão sobre a sua vida. A palavra de hoje é uma palavra simples. Não tem nenhuma revelação aqui que você não soubesse. Mas ela precisa ser vivida. Você vai sair daqui, durante essa semana, você vai ter levante contra a sua vida. Alguns vão ficar irritados, outros vão ter lutas para enfrentar. E você vai se lembrar da minha palavra. E você vai poder entrar no teu quarto e dizer: Senhor, eu entrego toda injustiça, toda dificuldade ao Senhor. A minha alma espera somente em Ti, Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Corre para o Senhor, se prostre diante dEle e deixa Deus se revelar a você.
Deixa ele contar o fim da história, que você vai sair de lá como um leão, preparado para pisar na cabeça da serpente, para pisar na cabeça do diabo e dizer: ei Jesus, eu vou ser mais do que vencedor. Persevera. Até quando? Até o fim, meu irmão. Diga para a pessoa do teu lado: você não tem escolha. Quer ser abençoado? Persevera até o fim, porque Deus é fiel. Você pode aplaudir o Senhor?